Olá pessoal, tudo bem? Espero que tudo esteja tranquilo com vocês e hoje nós vamos iniciar a nossa nova unidade, no qual nós estaremos falando sobre o Império Romano, a Roma Antiga, né? Como que se deu a formação do mundo romano, tá certo? Hoje vamos trabalhar basicamente aí sobre a formação, a história que existe por trás da formação de Roma, tá certo? Então, nós já começamos a nossa aula com essa imagem, né, do Coliseu de Roma, onde eram travadas as batalhas dos gladiadores, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter visto algum filme, né, ou assistindo alguma coisa, ou morre de vontade de ir um dia, né, para Roma, ou já até foi para Roma, né, e se encantou com a beleza dessa cidade, né? Aonde nós conseguimos perceber aí que, né, é uma cidade com muita história, com muita informação importante do que é a nossa sociedade hoje, por causa das influências que acabaram, né, sendo repercutidas pela história e que nós agregamos dos conhecimentos dos romanos, né? Então, a Roma antiga, dentro dessa nova unidade que nós vamos estar estudando, então, né, que é a unidade 8, nós vamos estar estudando a Roma em duas unidades, basicamente, né? Esse período que vai ser o período da monarquia romana, né? E a parte da República e do Império Romano, tá certo? Mas nós vamos ver aí que todo esse processo hoje é mais que uma introdução para essa aula, né, do Império Romano. Então, né, é o destino de muitos turistas do mundo inteiro, né? Roma com suas ruínas, o Coliseu, como a gente viu ali na imagem, né? São os vestígios, né, de um dos mais poderosos impérios que já existiu, que é o Império Romano. Né? Estima-se que no apogeu do Império Romano, mais de 50 milhões de pessoas já estiveram sob o domínio dos romanos, né? Vivendo aí em uma área que atualmente que atualmente aí equivale a mais ou menos 40 nações, né? Além dos números, né, sempre grandiosos, né? O que mais impressiona na história de Roma é que uma aldeia pequena, né, acabou se tornando, né, uma das maiores, um dos maiores centros econômicos, né, culturais e políticos da civilização ocidental, né? Então tudo isso basicamente resume o que é a Roma, né? Mas vamos começar aí, né, falando sobre esse momento do que nós vamos estar vendo dentro do nosso conteúdo sobre Roma, que vai ser a região, né? Então, né, as construções fantásticas que existem em Roma, né? E uma curiosidade que é muito legal é que dentro de Roma tem uma cidade-estado independente, que é Vaticano, né? O Vaticano é uma cidade-estado independente dentro da cidade de Roma, né? Então é um país, na verdade, que se encontra, né, dentro de Roma e, né, tem aí sua história já desde 1929, né, quando foi fundado aí, né, o Vaticano, beleza? Né, que daí Roma cedeu as terras para que o Vaticano pudesse permanecer ali dentro e formar aí o seu estado. Mas vamos lá, né? A cidade de Roma, né, como conta a lenda, ela foi fundada lá em meados do século 8 a.C., né? Quando os irmãos gêmeos Rômulo e Remo, eles começaram o aldeamento no topo do Monte Palatino, né? E com o passar do tempo, né, a cidade foi crescendo e também os domínios romanos foram aumentando, né? Inicialmente nas regiões próximas à Península Itálica, né, que foram sendo conquistadas, e mais tarde praticamente todas as terras à margem do mar Mediterrâneo, né, que foram sendo incorporadas ao domínio dos romanos. Mas existe uma lenda que relata aí como é que ocorreu essa história da formação da cidade de Roma, né? É uma história muito curiosa também, né? Mas vamos lá então, que nós já vamos começar ela. Então, olha, né, nós vamos ter aqui esse mapa dos primórdios de Roma, né? Roma vai ser uma cidadezinha
que se encontra aqui, ó, bem nesse pontinho aqui, né? E ela vai começar inúmeras batalhas nas quais ela vai estipular quais vão ser os seus domínios, né, os domínios de Roma, e posteriormente vai agregar novas regiões, né, começando aí pela Península Itálica e depois, né, estendendo seus domínios pelos países mais próximos, as regiões mais próximas, né, que se tinha então, né, dentro do que começou a ser o Império Romano. Na verdade, nesse período é o Reino de Roma, né, a monarquia romana. Então é assim que começa, né, essa formação territorial da região de Roma, né? Então Roma vai se encontrar aonde? Basicamente na canela da bota, né, do que nós chamamos de Península Itálica, hoje conhecido como Itália, né? Então, né, na cidade de Alba Longa, como era chamada a região na época antes de ser Roma, né, reinava Numitor, que era pai de Réia Silva e irmão de Amulho, né? O Amulho, ele era um homem muito invejoso, né? E ele queria usurpar o trono do irmão, né? E ele, né, acabou então tomando o lugar do Numitor, né? Prendeu ele lá e pegou a sobrinha Réia Silva e a Réia Silvia, né? E falou para ela se tornar uma sacerdotisa de Vesta. Vesta é uma deusa das quais os gregos, os romanos, né, tinham essa religião primordial, né, a essa deusa, né, dentro da cultura romana. Ela é uma das deusas que foi criada pelos próprios romanos, né, os quais os romanos prestavam culto a ela, tá certo? Né? Então, por que o Amulho queria que a Réia Silvia se tornasse uma sacerdotisa? Para que ela não tivesse filhos e não tivesse herdeiros, né, que pudesse ameaçar aí o trono do Amulho. O que acabou acontecendo é que, né, segundo as lendas, né, o deus Marte, né, que foi um deus incorporado posteriormente, né, que seria, né, uma representação do deus grego da guerra, né, o deus Ares, né, teria se apaixonado pela Silvia, pela Réia Silvia, né, e, né, teve uma relação carnal com ela, na qual ela ficou grávida e acabou dando à luz a dois meninos gêmeos, né, dois meninos gêmeos. Então, isso acabou gerando no Amulho, quando ele ficou sabendo, né, que teria nascido essas duas crianças, ele determinou que a Réia Silvia fosse enterrada viva e que as crianças deveriam ser afogadas, né, ser atiradas dentro do rio Tibre, né? Os romanos também têm essa relação de início da sua civilização próximo a um grande rio, né? Como as demais civilizações que nós vimos, né? O rio era essencial para a formação, né, desses povos. Então, é muito interessante a gente ver a presença desse rio também dentro da história de Roma, tá certo? Né, dessa antiga civilização. E é claro que a pessoa que foi mandada a cumprir, né, essa ordem do rei Amulho, que era então afogar as crianças no rio, ele pegou as crianças, colocou numa cesta e colocou no rio, né? E o rio começou a levar as crianças, né? E o rio carregou então as crianças, até que elas enroscaram nas margens do rio e, né, segundo a lenda, né, uma loba encontrou as duas crianças e começou a amamentar elas, né? E um pastor que estava próximo ali encontrou então as crianças, né? E começou a cuidar deles, né? E deu o nome para eles, né? O nome de Rômulo e Remo, né? Então cada um foi nomeado por esse pastor que acabou sendo criado. É bem interessante também notar, né, dentro dessa lenda, essa questão, né? Que uma das ações comerciais que existiam dentro de Roma, né, nos seus primórdios, era a criação e o pastoreio, né, de ovelhas, né, de criação aí de cabritos, ovelhas, né, nessas raças aí, né, dentro
dessa região da Europa. E, né, claro que quando eles cresceram, esses dois meninos, eles descobriram, né, que o Amulho havia tirado o Numitor do poder, que era o seu irmão, que era o avô deles, né, e que tinha mandado matar ainda a mãe deles, né, e eles decidiram fazer uma vingança, e foram lá e assassinaram o Amulho e destronaram ele, né, e devolveram o trono para o seu avô, né. Então a cidade de Alba Longa ela voltou a ser governada, né, pelo avô de Rômulo e Remo, que autorizou a eles que eles fundassem uma cidade, né? Só que começou uma disputa entre o Rômulo e Remo de como que seria essa cidade, aonde que seria, né? Então eles não tinham um acordo de como que iriam fundar essa cidade e eles decidiram então aguardar um sinal divino, né, dos deuses para que eles pudessem então decidir aonde seria essa cidade. O Rômulo acreditou que ele já teria recebido esse sinal da onde que deveria ser e ele começou a demarcar o topo do Monte Palatino, né? O Remo ele não gostou da ideia e acabou brigando com Rômulo e ele foi ferido e acabou sendo morto pelo seu próprio irmão, né? Então, as bases do que viria a ser a grandiosa cidade de Roma, ela havia sido lançada dentro dessa lenda, né, que conta, né, que ainda conta, né, que para povoar essa cidade, Rômulo, ele mandou fazer uma cerimônia, uma festa, para que os povos vizinhos, que eram os sabinos, viessem comemorar com eles, né, e ele, nessa ocasião, raptou todas as mulheres, né, dos sabinos, né, para dentro da sua nova cidade, né? Só que os sabinos, em vez de fazer uma guerra contra o Rômulo, né, eles decidiram unir forças com o Rômulo e por isso ali começa a surgir, né, porque eles tinham uma descendência que era comum, que eram os latinos. Essa região, quando começou a se formar os etruscos, os sabinos, né, e os latinos, né, era uma região então que se tinha uma descendência meio que comum de famílias originárias, né? E então eles decidiram unir forças e assim acabam, né, nascendo aí os primeiros governantes de Roma, né? Então não se sabe quanto se essa lenda é verdadeira, né? Mas algumas pesquisas arqueológicas dizem que realmente existiu lá no século VIII a.C., já havia habitações e construções de uma pequena muralha nessa região, né, do Monte Palatino. Então, acredita-se que parte dessa lenda seja correta, né? Não que tenha acontecido tudo da forma que aconteceu. A gente sabe que uma lenda, né, gente, né, um mito, ele vem aí para elucidar e trazer de uma forma oral, né, sendo passado oralmente, a manutenção da história, mas não que realmente seja da forma que aconteceu, mas sim de uma forma poética, de uma forma interpretativa, não que aconteceu daquela forma realmente como está escrito, tá certo? E assim nós temos então a origem de Roma, e vocês vão fazer uma análise, né, gente, ali ó, já na página 30 da apostila de vocês, fazer a análise dessas duas questões sobre a lenda, né? A lenda oferece elementos que caracterizam a religiosidade dos romanos, né? Citar dois elementos dessa religiosidade, né? E a lendária fundação de Roma pode ser considerada uma narrativa meramente fantasiosa? Será que é só fantasia que existe dentro desse mito que a gente acabou falando, ou as comprovações arqueológicas também podem ajudar a corroborar que a lenda seja em partes verdade? Justifiquem isso para nós e vamos estar conversando então na nossa próxima aula do Zoom sobre essa atividade, beleza? Então, pessoal, né, o que nós temos de certeza é que Roma começa pequenininha, como a gente vê aqui ó, nessa imagenzinha, no amarelinho, na beira, né, do mar Tirreno, né, bem pequenininho, aqui ó, no litoral do mar Tirreno, próxima ao rio Tibre, né, que vão então originar aí terras férteis
para os romanos iniciarem, né? Então, nós podemos dizer que é localizado na parte central da Península Itálica, o início de Roma, né? Que vai crescer em meio às terras férteis e se beneficiou da existência também de minas, do comércio florescente na região, né? E a cidade começou a se desenvolver, então, às margens do rio Tibre, né? Muito próximo ao litoral do mar Tirreno, né? A leste estava naturalmente protegida pelos montes Alpeninos e ao norte pelos Alpes, né? Então essas foram características, né, trazidas por historiadores, né, que frequentemente são citadas como fatores favoráveis, né, que ajudaram a Roma a se desenvolver. Só que, né, diante disso também, a cidade de Roma, ela era muito afetada pelas águas do rio Tibre. Por quê? Né? As enchentes danificavam as construções que eram localizadas nas partes mais baixas, né, das construções das cidades, né? E evidências históricas possibilitam também concluir, né, que mesmo com as adversidades, Roma, né, prosperou, né, e, né, construiu um enorme e uma das maiores cidades da antiguidade, né? A união de algumas poucas famílias, como eu disse, né, no início, acabou gerando aí, né, e impulsionou a expansão dos romanos dentro de toda essa região aqui, né, da Península Itálica e expandindo cada vez mais, né, as regiões aqui, né, vamos ver, né, a sequência de fotos. Então nós temos aqui, ó, de início, né, as regiões começaram a ser ocupadas próximas ao mar Mediterrâneo, né, indo até a Península Balcânica, aqui onde que é a região dos gregos, né, toda a Itália e até aqui também onde é atual Portugal e Espanha, né, que nós chamamos de Península Ibérica, né. Então nós temos aqui a Península Ibérica, Península Itálica e Península Balcânica, além também de que o norte da África, né, nessas regiões aqui, e também as ilhas dentro do mar Mediterrâneo, tá bom? Né? Então essa foi o inicial, né, do Império Romano. Essa expansão ainda vai continuar, né, pegando aí quase todo o norte da África, né, chegando até as terras longínquas do norte, né, e também, né, passando a Península Balcânica para as regiões, né, do Oriente, né, onde nós temos ali Jerusalém, a Palestina, o Iraque, o Irã, né, próximas aí às regiões da antiga Mesopotâmia, né. E essa expansão vai se tornar tão completa, né, tendo aí a conquista realmente de um grande território que vai desde, né, o norte aqui, ó, da Inglaterra até as regiões aqui do Golfo Pérsico, tá certo? E tudo isso, né, formando aí o grandioso Império Romano, né, o domínio da Europa, basicamente toda, parte do Oriente e também norte da África, né? Então, nos 2 últimos séculos antes da era cristã, os romanos, né, eles estenderam seus domínios por vastas regiões da Europa, né, da África e da Ásia. Finalmente, nos primeiros séculos da era cristã, o território, né, que cabia aos romanos acabava, né, na atual Inglaterra ao norte, África, Península Ibérica, né, onde é a atual Portugal e Espanha, Oriente Médio e, enfim, né, as regiões dos romanos, né, do pequeno mundo, começou a nascer uma grande administração, né, daquela pequena cidade fundada lá por Rômulo, né, começou a surgir então uma grande civilização, uma grande política que reinou no mundo e que, né, influenciou muitas culturas, inclusive nós, né, quando a gente fala, né, o nosso idioma português, né, que é uma língua derivada do latim, que era a língua a qual, né, os romanos conversavam entre eles, né, a gente tem muito ainda de resquício dessa antiga cultura que permanece viva até hoje da forma em que nós falamos. Isso é só um dos elementos, fora os demais que nós encontramos por aí, que nós vamos
estudar no percurso do nosso conteúdo e entendendo cada vez mais como é que são as influências dos romanos dentro da nossa sociedade hoje. Pessoal, no mais é isso. Na aula que vem vamos falar sobre os romanos, né? Como é que se deu a divisão social dos romanos e como é que foi essa monarquia romana, né, dentro de Roma e a religião a qual eles começaram, então, dentro, né, desse período da monarquia romana. E por fim, daí depois, no próximo capítulo, estaremos estudando aí, né, as questões, né, da expansão romana aí com relação à República e também, né, ao Império Romano e quais foram as influências e conhecimentos adquiridos, né, da cultura romana que perduram até hoje nos nossos dias, né, e que nos ajudam aí a entender a nossa atualidade. Beleza, pessoal? No mais, é isso e espero vocês para a nossa próxima aula no Zoom. Até mais, tchau!